Olá pessoal, bem-vindos ao RisoCast e damos continuidade hoje à série A Glória da Frutificação. Se puder abrir sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5, nós vamos iniciar novamente os versículos âncora. Vai dizer assim, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, eu e vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira. Mas, se vocês estão em mim, as minhas palavras estão em vocês, sejam certos que suas petições serão atendidas. É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é quando vocês produzem frutos. Quando demonstram maturidade como meus discípulos. E nos últimos episódios nós falamos bastante, nos últimos dois episódios nós falamos bastante sobre o fruto do Espírito. Falamos sobre o fruto do Espírito ser um fruto de comunhão, um fruto de rendição. Uma rendição da ação do Espírito em nós. Provém de relacionamento com o Pai. Provém de intimidade. É sobre permanecer, essa habitação mútua que Jesus diz aqui. Vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês. E nós falamos também bastante que essa chamada de permanecer não é uma chamada para performance. Jesus aqui está falando sobre um aspecto posicional no Espírito. Tanto que em 1 João nós lemos falando que nós sabemos que Ele está em nós, permanecemos nele e Ele permanece em nós porque Ele nos deu do seu Espírito. Jesus estava dizendo aqui sobre um aspecto posicional, sobre nós estamos ligados a Ele de forma íntima e orgânica, porque nós estamos ligados pelo Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos a vida do próprio Deus em nós. Estamos ligados de forma íntima e orgânica. Quando nós permanecemos nessa vida de relacionamento, naturalmente aparece fruto, se manifesta fruto. E esse fruto ele não provém da nossa capacidade natural, provém de uma rendição ao Espírito. Provém de você decidir se render à ação do Espírito. É você ter uma intenção, uma inclinação a saber qual o coração de Deus. O que Ele pensa a respeito daquilo, o que Ele deseja a respeito daquilo, ao invés de você buscar somente o que você pensa, o que você deseja a respeito daquilo. No episódio 2, nós falamos sobre a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Nós falamos sobre Salmo 1, sobre a vida do justo. E o salmista ele coloca essa ilustração falando que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, junto às águas correntes. Nós destacamos 3 pontos. Ele fala sobre dar o fruto no tempo certo, e nós falamos que isso está ligado a ter discernimento dos momentos. Você discernir os momentos e saber o que deve ser derramado naquele ambiente. Observa que a árvore plantada ela não é influenciada pelo ambiente externo, mas ela consegue discernir o ambiente externo. Ela não se nutre do ambiente externo, mas ela discerne o ambiente externo e manifesta algo baseado na onde ela está plantada, junto às águas correntes. Ainda que em volta seja um deserto, ela não está sendo influenciada pelo deserto. Ela não está se nutrindo da escassez do deserto. Ela não sofre pela escassez do deserto. Tanto que o salmista vai dizer que as suas folhas não murcham. Ou seja, as folhas não sentem as mudanças das estações. Independente da estação, as folhas não murcham. Porque ela não sofre pelo ambiente externo, mas ela vive plantada num lugar de pleno crescimento, de nutrição completa. Nós falamos que eu e você, enraizados em Cristo Jesus, ligados a Ele de forma íntima e orgânica, nós temos uma nutrição completa. Ele tem para a nossa vida uma nutrição completa. Nós somos completos nele. Todas as áreas da nossa vida podem ser providas 100%. E o terceiro ponto é que tudo o que ele faz prospera, floresce. Em outras versões ele vai dizer que há um florescer contínuo. Isso diz respeito a você ter maturidade. É uma vida madura, de maturidade. E sempre está florescendo, sempre está usufruindo dessa vida de relacionamento. Nós não lemos no episódio da semana passada os primeiros versículos do Salmo 1, mas me destacou, o Espírito Santo me
me trouxe novamente a Salmos 1. É interessante que ele está fazendo a gente ficar nessas passagens pela terceira semana. Ele quer ainda ensinar para a gente coisas a respeito disso. Ele quer ainda trazer discernimento, quer ainda nos edificar, nos instruir. E por isso nós continuamos esses versículos. E Salmos versículo 1, capítulo 1, versículo 1, o salmista vai dizer assim, bem-aventurado. Em algumas versões ele vai dizer, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Em outra versão ele vai dizer, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Em outra versão ele vai dizer, não se detém no caminho deles. E por fim ele vai dizer assim, nem se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então o salmista vai tratar aqui de 3 posicionamentos. Ele vai falar sobre andar segundo o conselho, ele vai falar sobre se deter no caminho e vai falar sobre se assentar à roda. Observa que o salmista ele coloca quase como se fosse um posicionamento gradativo. Talvez as sugestões elas se iniciam não por você estar assentado, enraizado num lugar, mas as sugestões elas se iniciam por você estar andando segundo os conselhos dele. Então alguém diz algum conselho, alguma instrução que Paulo vai dizer lá em Coríntios a respeito de altivez, que está tentando estar acima do que a palavra de Deus diz. E aí então a primeira sugestão, a primeira tentação é ande segundo o conselho. Ande segundo experiências naturais. Ande segundo frustrações, ande segundo o passado, ande segundo conselhos. E é uma coisa gradativa, porque primeiro você inicia talvez pegando conselhos, meros conselhos, que Paulo vai dizer assim, que olha, parecem muitas vezes sabedoria, parecem muitas vezes instrução, mas na verdade, são pensamentos, são conselhos, são sugestões altivas que tentam disputar pelo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. E a questão é que após você adotar conselhos e andar segundo eles, pegar sugestões, é você começar a se deter no caminho. Você se detém no caminho. O pegar conselhos é você estar andando e eu pego um conselho aqui e continuo andando, pego um conselho ali e continuo andando, e eu acho que isso talvez não influencie o meu caminhar, mas chega um momento que você se detém no caminho. E ele fala sobre se deter no caminho dos pecadores. Nas versões, imitar a conduta. Você começa a se deter. E por fim, você começa a se assentar. É como se você se fixasse. Mantivesse uma posição ali e se alimentasse daquilo. Em visão a isso, o salmista coloca que a vida do justo, o bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado ou feliz aqui, ele não é uma experiência emocional. Essa felicidade que o salmista destaca não é uma experiência emocional. Não é um sentimento, feliz de um sentimento. Não, é um estado posicional. É um estado de comunhão. E comunhão que ele vai citar nos versículos seguintes é uma comunhão com o Senhor. Com o que Deus diz, com a sua palavra. Bem-aventurado é um estado posicional, é um modo de ser. É uma satisfação interna de viver com o Senhor. Bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado, ela vem da raiz achar, que é avançar. Bem-aventurado, no hebraico é esher, mas vem da raiz achar, que é avançar, ou asherê, que é felicidade profunda, duradoura, completa, e provém de você usufruir de comunhão. É posicional, bem-aventurado é aquele cujo prazer, cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. Observa que o salmista aqui ele vivia numa dispensação da velha aliança,
Mas ele percebia que existia uma vida de satisfação por você viver em comunhão com o Senhor. E aí ele compara essa vida de relacionamento, dessa nutrição do Senhor, de um relacionamento com o Senhor, com uma árvore plantada. E essa palavra plantada é shatal, e é você ser transplantado intencionalmente. Quem nos plantou junto às águas não foi nós mesmos. Não fui eu que peguei as minhas raízes e implantei junto às águas. Então nós somos transplantados intencionalmente. Deus nos plantou junto às águas. Deus nos levou em Cristo Jesus. Deus nos plantou junto a Ele. Bem-aventurado é aquele que usufrui dessa vida de relacionamento, que se nutre do amor de Deus. E a consciência que você vai ter é que dessa vida de relacionamento, como uma árvore plantada junto às águas, você tem discernimento. Deus te traz discernimento sobre as estações, discernimento sobre os momentos, discernimento sobre os ambientes, discernimento sobre as áreas da sua vida. Nós falamos isso no episódio passado. É sobre você chegar numa situação e você olha, poxa, esse ambiente precisa de alegria. Esse ambiente precisa de amor. Esse ambiente precisa de... E você, então, discerne isso. E não só discerne, mas você apresenta, manifesta, não por capacidade natural, mas por uma rendição ao Espírito, você manifesta fruto. Você manifesta, derrama aquilo que provém de onde você está plantado. É muito comum, às vezes, as pessoas pensarem assim: ah, normal eu ser estourado porque meu pai era estourado. Ah, normal eu agir assim porque eu aprendi que... Ah, isso vem de família. Ah, normal eu ser impaciente porque minha mãe era impaciente. Ah, normal eu não saber amar, não saber abraçar, não saber dizer te amo, não saber manifestar amor, porque eu não recebi o amor que eu achava que tinha que merecer, que merecia. A questão é que a pergunta, talvez, que deve se fazer nesse ponto é: o quanto de fé sobrenatural você precisa para viver isso? O quanto de fé você precisa para dizer assim: eu sou estourado porque meu pai é estourado? Nenhuma. Nenhuma. É simplesmente você se satisfazer com um padrão natural e dizer, bom, eu vou responder da mesma forma, naturalmente. Eu carrego a bagagem natural, não só minha, mas uma bagagem natural de outra pessoa. Quanto de fé você precisa para isso? Para ser estourado porque o seu pai era estourado. Quanto de fé você precisa para manifestar amor quando você não está sentindo vontade? Ou quando você não aprendeu a amar de uma forma incondicional? Quanto de fé você precisa para amar quem te ama? Agora, quanto de fé você precisa para amar quem não te ama? E Deus nos chama para viver uma vida de fé. A Raylene Brown estava falando esses dias sobre a nossa habilidade de ter mais fé. Habilidade assim, entre aspas. Nosso hábito de ter mais fé com coisas externas. Então assim, eu tenho fé desse milagre. Eu tenho fé numa promoção. Eu tenho fé nisso, naquilo, em coisas externas e pouca fé em coisas internas. E a gente pode enquadrar isso, encaixar isso no contexto que nós estamos trazendo na nossa série. Do tipo, poxa, eu tenho fé que Deus pode mudar tal situação externa, mas eu não tenho fé que Ele pode trazer alegria incondicional para mim. Eu não tenho fé que Ele pode me fazer amar de forma incondicional. Eu não tenho fé que Ele pode desenvolver em mim longanimidade,
benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas a questão é que nós somos chamados para uma vida de fé e ele não só age através de nós, mas ele também age em nós. E aí então, quando nós não deixamos ele agir em nós, nós acabamos vivendo uma bagagem natural nossa ou de outra pessoa. Sempre foi assim, Mateus. E aí então você vive uma vida de emoções e emoções ruins. Que algumas pessoas poderiam dizer gatilhos. Eu já aprendi que quando alguém fala tal coisa, eu estouro, eu respondo assim, e sempre vai ser assim, é um gatilho, é um local onde a pessoa toca e você estoura. Quanto de fé você precisa para estourar? Nenhuma, já é um gatilho natural. Quanto de fé agora você precisa para não responder segundo isso, mas responder no Espírito, deixar o Espírito Santo se render à obra do Espírito em você e deixar ele manifestar o fruto. Quanto de fé? Aí sim você precisa de fé. Nós somos chamados para uma vida de fé. Mas, Mateus, eu não consigo pelas minhas forças naturais. E quem disse que é pelas suas forças naturais? É pela graça de Deus. É para uma vida de relacionamento com Deus. É para uma vida de rendição. E me destacou 2 Coríntios 12, 9, a parte A do versículo. Coríntios 12, 9, parte A. Ele vai dizer assim, mas ele me disse, Paulo dizendo, né? Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Deus respondendo para Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É você ter fé que mesmo em meio à sua fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Mateus, eu tenho uma fraqueza, um gatilho, eu tenho uma dificuldade em fazer tal coisa, em amar, eu tenho uma dificuldade em ser manso, eu tenho uma dificuldade em ter domínio próprio, eu tenho uma dificuldade em... A questão é que não é pelo seu esforço natural, não é você que produz o fruto não é teu, o fruto é do Espírito. A questão é que você se rende. E a questão não é você detectar e discernir uma fraqueza. Poxa, eu acho que eu tenho uma fraqueza nessa área. Esse não é o problema. O problema é você esconder a sua fraqueza. O problema é você não deixar que a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoe ali. Mas é você esconder aquilo e achar que você tem que viver daquela forma. Ou você esconder aquilo e falar assim, não, eu vou me fortalecer pela força do meu braço. Não. É você falar, olha, eu preciso ser fortalecido nisso. E então a graça de Deus, que é suficiente, vem. E ela enche todos os espaços que a fraqueza deixou. Não é para você ocupar e encher os espaços que existem em meio à fraqueza, mas é você se render a Deus e a graça de Deus, o poder de Deus, ocupa todos os espaços que existem mediante aquela fraqueza. Ele nos capacita. Ele nos leva a amar como Deus ama. Nós nunca conseguimos amar como Deus ama segundo o nosso esforço natural. O amor de Deus é incondicional. É loucura para a mente humana amar de forma incondicional. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, nos leva, nos capacita a amar como Ele nos ama. É sobre nos rendermos a ação dele em nós. Uma vida de rendição. Não é uma vida de confiança própria, mas é uma vida de conexão e de acessar aquilo que está disponível. Frutificar, essa vida de frutificação é você estar acessando aquilo que está disponível numa vida de relacionamento. O irmão Lawrence, ele vai dizer assim, se realmente soubéssemos o quanto Deus nos ama, sempre estaríamos prontos para receber dele. Se realmente soubéssemos o quanto Deus nos ama, sempre estaríamos prontos para receber dele. Mediante uma situação, se a gente souber, não, Deus tem um amor incondicional e ele pode derramar isso sobre mim.
eu estou pronto para receber dele. Deus tem domínio próprio para que eu consiga lidar com essa situação. E eu sei que ele me ama, eu sei que ele tem isso, eu estou pronto para receber dele. Para deixar ele me conduzir, ele me guiar, me conduzir da forma que deve ser conduzida. Eu me rendo a uma vida no Espírito. E não tento agir segundo a carne. Não tento agir segundo a minha força natural. Segundo os conselhos dos ímpios. O caminho deles. É a consciência errada, às vezes, disso que nos faz nos contentar com tão pouco de Deus. Paulo vai dizer que o evangelho não é pequeno, é nós que o vivemos muitas vezes de forma pequena. Numa vida plantada junto às águas, plantado na presença de Deus, nós temos todos os nutrientes disponíveis. Todos os nutrientes disponíveis. Deus nos conhece. Conhece cada ponto do nosso ser. E Ele tem para cada área da nossa vida plenitude. É sobre você discernir e se render à ação dele. Uma vida de relacionamento. Ele que te faz amar como ele ama. Ele que te faz se alegrar em situações que não, no natural, não teria porquê. Ele que te leva a ser longânimo e nunca desistir das pessoas. Nunca desistir de relacionamentos. Nunca desistir de casamentos. Ele que faz você ser benigno e parar para ouvir o outro. E não porque o outro tem uma coisa para te dar, mas é porque você está olhando como Deus olha. É Ele que te dá os olhos dele. Você começa a olhar como Deus olha porque você está andando muito com Ele. Você está se alimentando dele. Ele está compartilhando o coração dele com você. Você começa a olhar como Ele olha. Ser benigno, ser bondoso, ser manso e humilde como Ele é. É de uma vida de relacionamento que nós frutificamos. E para dar continuidade, o episódio de hoje ele chama Doce Comunhão. Após essa grande introdução, gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Paulo vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. De novo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E nós estamos falando, e não só nessa série, mas em todas as outras séries, sobre uma comunhão com o Espírito Santo. Um dos episódios que nós fizemos na série, acho que uma vida de relacionamento, foi Meu Amigo Espírito Santo. Se você não assistiu esse episódio na série Uma Vida de Relacionamento, retorna lá, Meu Amigo Espírito Santo. E você vê que Paulo está dizendo sobre uma comunhão com o Espírito Santo. A palavra comunhão é koinonia. E ela traz aqui 3 elementos, 3 facetas na comunhão. Ele ia falar sobre parceria, companheirismo e distribuição. No episódio de hoje eu gostaria de falar sobre essa comunhão, essa doce comunhão que fala sobre parceria com ele. Fala sobre uma vida de companheirismo e fala sobre uma distribuição. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é tão Deus quanto Deus Pai, tão Deus quanto Jesus Filho. Ele é uma pessoa e se você aceitou a Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador, a palavra de Deus vai dizer que ele derramou o Espírito Santo em você. Ele habita em você. Você é uma nova criatura. Seu espírito é vivificado. O Espírito Santo ele habita em você. Ele traz a mesma vida de Cristo a você. E
Paulo está dizendo aqui sobre uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Uma caminhada de comunhão com o Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é uma teoria de vida. Não é sobre filosofias, sobre um conjunto de conceitos, procedimentos, ideias. Não. O reino de Deus é uma vida prática e é uma vida em parceria. Uma vida de comunhão. E é interessante que isso pode se extrapolar, pode caminhar para vários locais. Né? Pode ser, quando a gente fala de comunhão, a gente fala comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. A gente fala sobre comunhão com Deus Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. É uma vida em parceria. E é interessante que o Espírito Santo ele nos faz experienciar a própria graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, ele está falando de três coisas que ele estava desejando à igreja de Corinto. Mas a questão é que se não houver uma comunhão viva, plena com o Espírito Santo, você começa a ter dificuldades de também experienciar a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai. Porque é o Espírito Santo que nos faz experienciar a graça do Senhor. João 15:15 ele vai dizer: não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Observa aqui que quando Deus nos chama de amigos, e aqui é Jesus falando, nos chama de amigo, ele está falando sobre o amigo conhecer o coração. O servo, ele não conhece o coração do seu senhor. Ele só sabe o que o seu senhor deseja, um conjunto de ordens, um conjunto de leis ou até de desejos, mas o servo não conhece o coração. E aí então ele vive ali respondendo a desejos, respondendo a ordens, respondendo a leis. Mas Jesus fala, não é muito mais que isso. É sobre ser amigo. É sobre você conhecer o coração. Você saber o que o seu Senhor faz. É sobre saber o que Deus faz. E Jesus vai dizer isso, né? Tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazendo. Nós somos convidados à mesma coisa, a usufruir disso. De uma vida doce de comunhão, onde você sabe o que Deus faz, você sabe o que Ele pensa, você sabe o que o coração dele, pelo que o coração dele bate. Ele está falando aqui, eu te chamo de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Nós falamos lá, e isso vai estar em João também, que tudo que Jesus recebeu do Pai, ele passou para o Espírito Santo derrama em nós. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Em outra passagem, ele vai dizer que o Espírito Santo nos faz conhecer, discernir, experienciar tudo aquilo que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele nos faz experienciar a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai. É uma vida de comunhão, de parceria. Uma vida de fazer coisas juntos, porque eu conheço o coração dele. Eu sei o que ele faz, então eu estou fazendo junto com ele. Uma vida de parceria. E até a vida de oração, eu não vou me delongar tanto nisso, a gente pode pegar um episódio só para falar sobre oração novamente. Nós já gravamos alguns episódios sobre oração. Mas até a vida de oração é uma vida de parceria. Você não ora como se fosse um monólogo, mas você ora em parceria. Você ora a Deus. Em nome do Filho, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Isso porque nós estamos falando de uma oração talvez na ciência. Se você pegar ainda a oração no Espírito, né, lá em Romanos, vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Ele ora conosco. Ele conhece a vontade do Pai, ele faz a oração e nos dá a oração. Nosso Espírito que ora de fato, mas ele ora uma oração que o Espírito Santo fez. Baseado na vontade de Deus. Uma vida de oração é uma vida de parceria. É uma ação em parceria.
E a vida de oração é a atividade, se eu pudesse falar que oração é uma atividade, é a atividade mais importante da nossa vida. Porque oração é o próprio relacionamento. Por isso que oração é uma vida de parceria, é uma ação em parceria. É uma ação em parceria. E conforme você está em parceria, você está sendo adequadamente posicionado, precisamente posicionado na sua real identidade em Cristo Jesus. É de uma vida de parceria. O Espírito Santo está manifestando Cristo em nós. O segundo ponto da comunhão, do koinonia, é companheirismo. E essa palavra companheirismo, ela vem no sentido de assumir a responsabilidade por alguém. Quando o Paulo está dizendo que nós temos comunhão com o Espírito Santo, parceria e companheirismo, ele está falando que o Espírito Santo ele assume uma responsabilidade por nós. Ele foi chamado para estar conosco e até a consumação dos séculos. Ele foi chamado para nos ajudar. E isso está em Romanos 8, que nós acabamos de dizer, Romanos 8, 26. Ele vai dizer que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Acabamos de falar que o Espírito Santo, na vida de oração, até intercede por nós. Ele nos dá a oração. Ele nos faz orar além do que nós conseguimos pensar na nossa mente natural. Para que nós vivamos além do que nossa mente natural consegue. Agora, a questão é que ele está dizendo aqui que o Espírito nos ajuda, e essa palavra ajudar aqui, ela tem um sentido muito profundo. É sobre segurar firme contra algo. Isso é companheirismo. O Espírito Santo foi chamado para segurar firme contra algo. Contra o quê? Ele está dizendo contra a nossa fraqueza. Contra aquilo que nos incapacita. É asteneia. Fraqueza é asteneia. Aquilo que nos incapacita. Aquilo que nos fragiliza. Asteneia, inclusive, pode ser utilizado para doenças, enfermidades, porque é algo que nos incapacita no corpo. Mas não só isso. A palavra é muito ampla. Essa palavra fraqueza aqui é tudo que nos incapacita. Isso pode ser algo na nossa alma, pode ser algo no nosso corpo, pode ser algo no nosso espírito. A questão é que o Espírito Santo ele segura firme contra aquilo que está nos incapacitando. É um companheirismo. O Espírito Santo, que é chamado de Consolador, né? Por diversas vezes, ele nos consola. E a palavra consolar no hebraico é nascan. Nascan. Vou colocar abaixo do vídeo, você vai ver aqui a palavra e as letras que formam essa palavra. Consolar é nascan, formada por 3 letras. Nun, Shet e Mensovit. Nun, Shet, Mensovit. Se a gente for analisar essas letras, elas trazem um significado muito profundo, e não só profundo, mas lindo. Muito belo, muito lindo. A letra Nun, ela representa um peixe. Representa um peixe. A palavra Shet, ela representa uma cerca ou uma parede. E a letra Shet, a letra Mensovit simboliza água. Então, a letra Nun representa um peixe. A letra Shet representa uma cerca ou uma parede. E a letra Mensovit, representa água. Agora, observa a junção dessas letras. Se elas, estando elas em sequência, você tem um peixe, você tem uma cerca, uma parede e uma água. A questão é, a água é o lugar para o qual o peixe foi criado para viver. Onde que o peixe vive? Na água. A questão é que o peixe está aqui e a água está aqui. E no meio das duas letras, você tem a segunda letra que representa uma parede, uma cerca. Existe uma cerca, existe algo incapacitando, existe algo separando o peixe do lugar para o qual ele foi criado. O lugar onde ele foi chamado para viver. E observa que consolar nascan tem a ideia de conduzir o peixe, transpassando toda a seca, toda a parede, tudo aquilo que nos incapacita,
para o lugar para o qual nós somos criados. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, o Consolador, ele conduz o peixe para a água, para o lugar para o qual ele foi criado, atravessando tudo aquilo que limitava. E isso está totalmente ligado a Romanos 8:26, dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque ele é o Consolador. Ele conduz o peixe até o lugar para onde ele foi criado, transpassando, eliminando toda aquilo que limitava, segurava toda a fraqueza. O Consolador, ele nos conduz para o lugar onde nós somos criados. Ele nos leva para o local onde nós somos criados. Ele nos faz viver aquilo que Deus preparou. Ele nos leva para a nossa real identidade. Ele nos faz viver plenos. E isso vem de uma vida de companheirismo. Ele segura firme contra tudo aquilo que nos incapacita. Ele é o Consolador. 1 Coríntios 2:12, citamos ele agora há pouco, ele vai dizer que nós recebemos um Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer, discernir, dar atenção, experimentar, experienciar o que nos é dado gratuitamente por Deus. Existe algo aqui que Deus preparou para nós. Nós somos criados para isso. Uma vida de plenitude. Se existe algo que está nos incapacitando, algo que está nos segurando, o Espírito Santo nos conduz a transpassar tudo aquilo. Ele segura firme contra tudo aquilo que está nos incapacitando, nos conduzindo a viver tudo aquilo que Deus já nos deu e nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Através de um processo de edificação, o Espírito Santo nos conduz de onde nós estamos para dentro de tudo aquilo que Deus já preparou, para tudo aquilo que Deus já disse a nosso respeito. Isso é uma vida de companheirismo, é uma doce comunhão com o Espírito Santo. Ele se coloca em parceria conosco. Porque ele nos ama, assim como Deus Pai nos ama. Assim como Jesus nos ama, o Espírito Santo nos ama. O Espírito Santo que vive em você, ele nos ama e age em nosso favor. É uma vida de companheirismo. Ele intercede intensamente, profundamente em nosso favor. E ele intercede segundo a vontade divina. Ele está nos conduzindo para experienciar, para viver uma vida plena em Cristo Jesus. E por fim, o último ponto dessa vida de comunhão é a distribuição. É o compartilhamento. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo é uma vida de compartilhamento, uma vida de distribuição. Ela se derrama. Você acaba derramando ao seu redor, distribuindo ao seu redor. Que volta novamente à ideia do fruto do Espírito. Muitas dessas virtudes que vai ser pontuada lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas, elas vão surgir e vão ser não só para você provar, mas vai ser para que o outro prove. É para que o outro prove e veja quem o Pai é. É uma vida de distribuição. Quando o Espírito manifesta um fruto, ele está compartilhando quem o Pai é, através de você. Através de você. E para a gente fechar, já chegando ao fim, João 15 ainda, mas se a gente pegar os versículos 7 e 8, é Jesus dizendo assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Observa que esse permanecer, nós falamos um pouco disso no primeiro episódio. Você permanecer em Cristo e as palavras dele permanecerem em nós não é um chamado para performance. Mas é uma questão de você estar alinhado ao fluir do Espírito. Não é um chamado para você atingir um nível árduo religioso. Mas é sobre você
usufruir de um estado presente. Uma vida de relacionamento. Não é sobre você se achar qualificado para, porque você já é qualificado em Cristo Jesus. Você já tem uma nova natureza, você já tem a vida no próprio Deus. Paulo vai dizer que nós somos qualificados, nós somos idôneos em viver toda essa herança. Essa permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, é sobre nós estarmos alinhados a uma realidade espiritual, a um estado de relacionamento, a sintonizado ao Espírito. Da mesma forma que Jesus disse já em João 5, lhes digo que verdadeiramente o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas só pode fazer o que viu o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Ele continua dizendo, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras maiores do que essas. E por que ele nos mostrará obras maiores? Porque ele nos ama e ama como ama Cristo. Ele nos ama. Nós não somos servos, nós somos chamados de amigos. E os amigos conhecem o coração de Deus. Deus mostra o que ele faz, porque ele nos ama. Ele nos chama a viver de uma vida de comunhão. E essa vida de comunhão, de parceria, de companheirismo, também é uma vida de distribuição. É sobre você manifestar, ver o que o Pai está fazendo e manifestar isso, derramar isso. É dar frutos para uma vida de rendição. Eu me rendo ao Espírito, ele frutifica. E esses frutos não só fazem eu provar quem Deus é, mas fazem o outro provar. Uma vida de relacionamento é uma vida de distribuição. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo é uma vida de distribuição. Eu estou compartilhando quem Deus é. Eu estou manifestando quem Deus é. Novamente, o reino de Deus não é uma vida teórica. Não é um conjunto de filosofias, conceitos, diretrizes. Não. É uma vida prática e uma vida em parceria. E essa vida prática, ela vem de uma consciência. Estava falando agora há pouco numa nosso papo de mesa, que a gente sempre tem. Estava falando que uma vida prática do evangelho, né, e por diversas vezes nós vamos ver isso, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Tiago mesmo vai dizer, não sejam ouvintes, mas praticantes. Aquele que ouve, mas não pratica, engana a si mesmo. A questão é que essa vida prática, ela não vem de você tentar se esforçar para, olha, eu tenho que cumprir tudo que está escrito na palavra. Eu ouvi, vou cumprir. Não. Tanto porque novamente cairia em performance. Novamente cairia em você estar dependendo das suas forças, das suas habilidades. Uma vida prática, ela flui de uma consciência constante da presença de Deus em nós. Se eu tenho a minha consciência alimentada a todo momento da presença de Deus em mim, eu estou inclinado à sua voz a todo instante, é muito natural eu estar no meio do mercado e Deus falar assim, ora por tal pessoa, entrega uma palavra para aquela pessoa, olha, diz tal coisa para fulano, olha, dê um presente para ciclano, porque eu estou inclinado à voz dele, eu estou consciente da sua presença em mim, que ele está falando a todo momento. E essa vida de parceria é uma vida de distribuição. É como se eu me tornasse um canal pelo qual Deus quer mostrar quem ele é. Uma vida de parceria, uma vida de comunhão não se detém a mim. Uma vida de comunhão é uma vida de distribuição. E essa distribuição se torna natural no relacionamento. É como se eu estivesse derramando o que eu estou recebendo. Derramando o que ele derrama em mim. De uma consciência constante da presença, eu me torno um praticante de forma natural. E não é porque eu estou me esforçando aqui, mas é porque está fluindo daqui. É que eu estou rendido ao que ele está dizendo, rendido à ação do Espírito em mim. Isso flui, distribui. Amém? Não limite essa vida de relacionamento. A vida de relacionamento com Deus, ela é completa. Ela torna a nossa vida completa.
Não limite pensando assim, eu acho que uma vida de relacionamento é só isso. E aí você coloca numa caixinha e vive aquilo. Não. Nós somos chamados para uma vida de relacionamento, e essa vida de relacionamento ela é muito maior do que nós podemos pensar, pedir. Jeremias vai dizer lá que todos os planos de Deus a nosso respeito são cheios de esperança. Uma vida de relacionamento é uma vida cheia de esperança. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus para a nossa vida são cheios de alegria. Uma vida de relacionamento é uma vida cheia de alegria. Viver uma vida de relacionamento é você usufruir de justiça, paz e alegria a todo momento. Não se satisfaça com contratos frios. Que é o segundo filho, né? O irmão do filho pródigo. Que achou que uma vida de relacionamento com Deus, com o pai dele, era uma vida de contrato frio. Olha, eu tenho uma vida de relacionamento com você, pai. Nunca fui embora, que nem meu irmão. Faço tudo o que você pede. Nunca neguei nada. Trabalho arduamente. Você nunca me deu um cabrito. Mas quem limitou esse relacionamento para um contrato frio foi o filho. Não limite o relacionamento para um contrato frio. O pai vai responder para o filho. Esse segundo filho lá, o irmão do filho pródigo, ele vai dizer: mas você sempre teve tudo. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. E para a gente fechar esse episódio, eu volto de novo para essa frase de Jesus em João 15 que vem sendo martelada em mim já nessas últimas semanas. Vocês não imaginam a colheita que terão dessa vida de relacionamento. Não limite as colheitas da vida de relacionamento. Não limite as colheitas. Jesus está dizendo, olha, vocês não imaginam, vai muito além do que vocês podem pensar, pedir. Dessa vida de relacionamento vivo, profundo, íntimo com Deus. Vocês não imaginam a colheita que terão. Um outro ponto é que esse relacionamento ele é vivo. Não pense que o relacionamento seu com Deus ele é rígido, ele é no sentido de ele não é vivo, ele é estático. Uma vida de relacionamento com Deus não é uma vida estática. Não é do tipo assim, eu já vivi alguma coisa com Deus 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, e é isso, eu vou viver a partir disso. Não, a vida de relacionamento com Deus é viva, é profunda, gera colheitas e colheitas e colheitas. Não, vocês não imaginam a colheita que terão. Não limite essa vida de relacionamento. Não limite as colheitas. Para você viver muito disso que a gente está falando, na verdade, para viver isso, é uma vida de fé. E nem a gente iniciou o episódio dizendo, você não precisa de fé para reagir a uma ofensa. Você não precisa de fé para odiar quem te odeia. Você não precisa de fé para agir segundo a carne. A questão é que você não precisa de fé para agir segundo a carne e o que a carne produz, Paulo vai dizer isso, que são obras infrutíferas, nunca gera fruto. São obras infrutíferas da carne, elas são obras, mas elas nunca frutificam, elas nunca geram frutos nenhum. Você não precisa de fé para isso. Agora você precisa de fé para se render e deixar o Espírito agir em você. Você precisa de fé para olhar para uma situação e falar, olha, eu não aprendi, não estou preparado, não tenho capacidade natural para, por exemplo, amar nessa situação. Para ser manso nessa situação. Para ser longânimo e não desistir. Para ser benigno, para ser bondoso. Olha, eu não consigo...
naturalmente eu não consigo olhar com esses olhos. Agora você precisa de fé para dizer assim, eu não consigo. Talvez assim, realmente, naturalmente, eu jamais vou conseguir. E jamais você vai conseguir. Agora eu sei que a graça, ela é suficiente. Ela se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu me rendo. Uma vida de fé é uma vida de rendição. Você precisa de fé para se render. Se render à ação do Espírito. Se render a eu não vou agir segundo os conselhos. Eu não vou agir segundo as bagagens do velho homem. Eu não vou agir segundo conselhos das outras pessoas que estão baseadas em sabedoria humana, em sabedoria, em filosofias, em conhecimentos deste mundo, em realidades inferiores, mas você precisa de fé para viver realidades superiores. Você precisa de fé para se render, em meio à sua fraqueza, inclusive. E saber que quando você se rende, a graça é suficiente e ela se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa ali e ocupa todos os espaços. E aí então você fala, Deus, eu acho que eu não consigo amar nessa situação, mas eu sei que o Senhor tem um amor que excede tudo isso e eu me rendo ao seu amor. Ame através de mim. E então o amor dele vem e ocupa todos os espaços da sua fraqueza, porque a graça é suficiente. E então você derrama amor. E não destila ódio. O Espírito frutifica, dá o fruto. Deus, olha, eu não tenho mais esperança, já fui ferido demais. Uma das coisas que faz a gente perder esperança natural, são feridos. Eu fui ferido, eu não tenho mais esperança na situação. Eu não vejo mais saída. Não tem como mais eu aguentar isso, ser longânimo. Mas eu sinto que eu deveria ser. Mas eu não consigo. Mas eu sinto que eu deveria. Mas eu não consigo. Mas Deus, eu me rendo. Porque eu sei que você consegue gerar algo em mim. Em mim. E aí, em fé, você se rende. E em fé, você vive realidades superiores. E o Espírito frutifica. Em vez da sua carne produzir obras, o Espírito frutifica. Gostaria que você baixasse sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Porque ainda que nós tentássemos entender, quantificar, imaginar, nós nunca conseguiríamos imaginar as colheitas que nós temos e teremos nessa vida de relacionamento com o Senhor. Tudo provém disso. É sobre estarmos enraizados junto às águas, junto à sua presença, Pai. É sobre estarmos sendo nutridos pelo seu amor. E a partir desse momento que nós estamos nutridos pelo seu amor, nós construímos em amor. Pai, nós te agradecemos por essa vida de relacionamento. Nós somos plantados intencionalmente. O Senhor nos plantou intencionalmente na sua presença, junto ao Senhor. Esse é o maior marco da graça, é a sua presença, Pai, conosco. E nós te agradecemos, Pai, e nós nos rendemos mais uma vez. Espírito Santo, se há alguma área da nossa vida que nós não estamos conseguindo nos render, e ainda nós tentamos trilhar caminhos de dor, temos ainda resistências ao amor. Espírito Santo, mostra isso. Nós queremos nos render completamente. Responder em fé. E deixar o Senhor amar através de nós. Deixar, a partir dessa rendição, que o fruto seja manifesto, seja gerado. Nós queremos viver, Pai, uma vida de fé, uma realidade superior. Pai, nós te agradecemos por essa vida de comunhão. Comunhão com o Espírito Santo, que é uma vida de parceria. Nós nunca estamos sozinhos. Uma vida de companheirismo. Ele age conosco, em nosso favor. E é uma vida de distribuição. Pai, nós queremos distribuir, derramar quem o Senhor é cada vez mais. Ame através de nós. Se manifeste através de nós. Que não seja mais nós vivendo, mas o Senhor vivendo através de nós. Como Paulo disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim.
uma vida de distribuição. Nós te agradecemos no nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Seja abençoado. Até o episódio da semana que vem.